Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Na verdade, nessa videoaula, tudo que a gente vai fazer é montar a estrutura do 2244 tetrametilnonano. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber para conseguir montar uma estrutura é separar todo o nome que a gente tem em a parte que a gente tem da estrutura principal e a parte que a gente tem das ramificações quando a gente tem ramificações e quando a gente não tem. Né? Nesse caso, fica bem claro que nós temos uma ramificação. Na verdade, mais de uma. Nós temos aqui 4 ramificações. Por que a gente sabe isso? Porque a ramificação, quando a sua estrutura é grande, ela ganha uma numeração. Olha só, aqui eu vou ter uma ramificação que está no carbono de número 2, uma outra ramificação no carbono de número 2, uma outra no número 4, outra no número 4, ou seja, nos carbonos de número 2 e no carbono de número 4 eu vou ter duas ramificações. E por eu ter todos esses números enfileirados, 2, 2, 4, 4, separados por vírgulas, significa o seguinte, que todos eles são do mesmo tipo. Como assim, professor? E que tipo seriam eles? Olha só, logo à frente a gente vai descobrir a resposta para isso. 2, 2, 4, 4, tetrametil. O que seria aqui esse grupo chamado de metil? O metil é um grupo de carbono ligado a 3 átomos de hidrogênios ligado a uma estrutura principal. Tá? Essa estrutura principal é uma estrutura com um monte de carbonos. Tem que ter mais carbonos do que eu tenho aqui na minha ramificação. Isso não é tão difícil, pois na ramificação metil a gente só tem um carbono. Tudo bem? E por que tem esse tetra? Esse tetra ele vem de 4, ou seja, está dizendo que eu tenho 4 ramificações de algum tipo. Essas 4 ramificações são 4 ramificações do tipo metil, beleza? E depois a gente vai ter aqui nonano, que é o nome da nossa cadeia principal. Só a nossa cadeia principal ela já tem várias regrinhas. Então, quando a gente olha para uma ramificação desse tipo, né, que eu tenho 4 vezes a ramificação metil, você vê que fica complexa essa estrutura. Mas a primeira coisa que a gente vai ter que olhar vai ser a cadeia principal, porque facilita muito o nosso estudo. Vamos lá, dar uma analisada na cadeia principal e depois a gente vai falar de novo do 2, 2, 4, 4 tetrametil, tá bom? Primeiro a gente vai fazer uma análise só da cadeia principal. Olha só, a cadeia principal, a nomenclatura, a gente separa em 3 partes. A parte do prefixo, que tem relação com o número de átomos de carbonos. A parte do intermediário, que é a parte do meio do nome. Isso tem a ver com o tipo de ligação química que a gente tem. Se são ligações do tipo simples, se são duplas, se são ligações triplas. Se eu só tenho uma ligação dupla, se eu tenho 2 ou 3 duplas, tá? Isso tudo dentro da nossa estrutura. E nós temos ali o nosso sufixo, que tem a ver com a nossa função, tá? O grupo funcional que a gente vai ter aí dentro da nossa estrutura. Olha só, a primeira parte do nome vem do número de átomos de carbono. Se eu tenho um carbono, começaria o nome da cadeia principal com a palavra met. Se eu tenho 2 carbonos, a palavra et. 3 carbonos, a palavra prop, e assim por diante. But, pent, ex, ep, oct, non, dec, um dec, tá? Então, eu continuaria se eu tivesse uma estrutura maior. Normalmente, você pode decorar do número 10, tá? Até 10 átomos de carbonos. A maioria das estruturas que a gente vê na escola vão até 10, tá? Não passam disso, não. Então, vamos dar uma olhada no início do nome do nonano. O que está escrito aí? A gente tem essa palavra non. A gente tem non lá em algum lugar, olhando aqui no número de átomos de carbonos? Temos o non aqui, professor. Quando eu tenho 9 carbonos, tem a palavra non. Beleza, então. Então, com 9 carbonos, eu tenho a palavra non. Significa o seguinte, só por estar escrito non, que eu tenho 9 átomos de carbonos ligados entre si. Eu vou colocar aqui, 9 átomos de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbonos. Essa vai ser minha cadeia principal, tá bom? Agora, esses 9 átomos de carbonos estão fazendo ligações simples, são ligações duplas, são ligações triplas? Que tipo de ligações eles estão fazendo? Bom,
Aqui, depois do nosso prefixo que a gente já usou, a gente vai analisar o intermediário, que tem tudo a ver com isso. O intermediário an significa o quê? Vamos olhar? Olha aqui, ó. An é uma cadeia que é saturada. Uma cadeia saturada são aquelas cadeias onde a gente tem átomos de carbonos fazendo apenas ligações do tipo simples. Então, eu não posso ter nenhuma ligação dupla, nenhuma ligação tripla. Não vou ter, então, obviamente, duas duplas, duas triplas, ou três duplas, três triplas, tripla e dupla. A gente não vai ter nada disso, tá bom? A gente só pode ter ligações simples, porque são cadeias saturadas. Olha só a palavrinha an aqui na frente. Vamos voltar lá? Então, olha só ligações simples entre os átomos de carbonos. Ligação simples, simples, simples. Vocês estão vendo que a estrutura já está se montando? Só olhando ó, na parte da cadeia principal que a gente está analisando agora. Ó. E a terminação O. O que significa essa terminação O? Vamos ver aqui. Ó. A terminação O aqui são para hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? O que seria uma função de hidrocarboneto? Hidrocarboneto é quando você tem uma estrutura que ela só tem no seu grupo funcional, ou melhor, dentro da sua molécula, só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênios. Ou seja, o átomo de carbono a gente já colocou todos. Os outros átomos que a gente vai ter nessa estrutura precisam ser hidrogênios, tá bom? Então a gente poderia colocar nessas estruturas aí vários átomos de hidrogênios ligados a esses átomos de carbono, tá? Só que antes de eu colocar esses hidrogênios, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as minhas ramificações. Eu tenho uma ramificação que é do tipo metil. E a gente já disse que a ramificação metil ela tem apenas um átomo de carbono dentro dela. Por que isso? Porque número de átomos de carbonos. Quando eu tenho um carbono, tanto na cadeia principal quanto na ramificação, eu uso a palavra met para dizer que tem um carbono. Só que, olha só, met porque eu tenho um carbono. E esse il é uma terminação que a gente usa para ramificações. Como não estão dentro da cadeia principal, a gente usa metil. Ah, professor, se você tivesse uma ramificação com 2 carbonos, né? Então a gente utilizaria o etil. Mas o que seria uma ramificação com 2 carbonos? Bom, eu teria uma cadeia principal aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no meio eu vou colocar minha ramificação com 2 carbonos, ó, C e C. Um ficaria aqui CH3 e o outro CH2. Esses dois caras aqui ó, fazem parte de uma ramificação. Afinal, eles não estão dentro dessa estrutura, que é a estrutura principal. Observe que a estrutura não está completa. Eu não coloquei as 4 ligações dos carbonos ainda, tá? Então, aqui seria et, porque eu tenho 2 carbonos, e il, porque eu tenho a terminação né, de ramificação, beleza? Então, a gente chama de metil porque eu tenho um CH3. Beleza? Ligado à cadeia principal. Agora, quantos grupos CH3 ligados à cadeia principal a gente tem? Nós temos tetra. Tetra que vem do número 4. Então, nós temos 4 vezes o grupo metil. E eles vão aparecer nas posições 2, 2, 4, 4. Então, olha só. A gente pode fazer a numeração daqui. 1, 2, 3, 4. Ou eu poderia fazer do outro lado. Tanto faz, tá? Poderia começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por que, professor, tanto faz? Não, porque eu estou montando a molécula. Quando eu colocar a molécula, aí a numeração vai ficar do lado mais perto que a gente tem das ramificações. Agora, a molécula ainda não está montada. Então, eu posso falar que esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. E se essa é a ordem mesmo, no carbono de número 2, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar eles menorzinhos, ó. Vamos colocar 1, 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui, ó. No carbono de número 2, eu tenho 2 vezes o grupo metil, não é? Então, vai ficar um grupo metil para cima aqui, ó, CH3, e um grupo metil para baixo aqui, ó, CH3. No carbono de número 4, a mesma coisa. Eu tenho 2 vezes no carbono de número 4 o grupo metil. Então, um CH3 aqui para cima e um CH3 aqui para baixo. E o resto da estrutura? Agora que eu já coloquei minhas ramificações, né? O resto da estrutura é só eu colocar os hidrogênios. CH3, aí aqui ó, eu vou colocar um hidrogênio para baixo e um hidrogênio para cima.
Pessoal, quando eu coloco um CH3 assim, é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó, fazendo na outra ponta. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Só que aqui eu coloquei da forma condensada as ligações dos hidrogênios com o carbono. E aqui eu representei da forma aberta. Vocês podem deixar da forma que vocês quiserem. O CH2 eu posso colocar assim, ó, na estrutura, CH2 assim, ou eu poderia colocar um H2 aqui, ó, tá? Não tem problema nenhum. Só que eu vou colocar tudo aberto aqui, ó, para ficar igual, tá? Então vai ficar o hidrogênio para cima, o hidrogênio para cima e o hidrogênio para baixo. Vocês podem notar que todos os átomos de carbono vão estar fazendo 4 ligações químicas, tá? Até aqui nas ramificações, todos eles estão fazendo 4 ligações químicas. Então, tá aí, a gente montou a nossa estrutura a partir dessa tabela que serve para auxiliar a gente. Agora, você vai usar muito esse tipo de tabelinha no início. Depois de um tempo, você acaba decorando esses nomes, acaba entendendo. Na verdade, você decora, tá? Isso aqui é uma regra de nomenclatura. Você não aprende, você acaba aprendendo pela decoreba, tá? Você vai decorar, acaba aprendendo, e aí você vai conseguir montar essas estruturas a partir do nome ou a partir da estrutura fazer o contrário, que é montar o nome, sem precisar de tabela, beleza? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, resolvendo aqui essa transformação, né, de nomenclatura para uma estrutura orgânica. Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal Estuda Mais. Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações e assim você poderá ficar por dentro de todas as novidades de nosso canal. Forte abraço e até nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.